muito de praxe, né? Inclusive, já foi coisas que eu, como professora, já escutei em curso grande aqui do Brasil, de idiomas, essa coisa de, ai, não, porque a gente tem uma metodologia única, uma metodologia transformadora, uma metodologia desse jeito, sendo que metodologia é uma coisa que o aluno praticamente não sabe como funciona. E justamente pelo aluno não saber como funciona, muitas empresas acabam tirando de vocês o livre-arbítrio de vocês escolherem sabendo do que é que se tratam as coisas. Então, é muito fácil eu sentar aqui e dizer, ah, eu tenho uma metodologia revolucionária que só a minha escola tem, e aí você não vai aprender em outro lugar se não for na minha escola. Né? Então, é muito fácil eu sentar aqui e garantir isso para você sem eu te explicar o que é essa metodologia e como ela funciona. E não é o objetivo dessa aula te entregar alguma coisa tão vaga, né? Te entregar uma informação tão aberta. Assim, só uma promessa, largar no teu colo e é isso daí. Então, vocês precisam entender a diferença entre metodologia de ensino e metodologia de aplicação. Então, basicamente, metodologia de ensino não é criada por escola nenhuma, por faculdade nenhuma, não é criada por curso de idiomas nenhum. A metodologia de ensino, ela já existe. Então, o que é que são metodologias de ensino? São formas ali de conhecimento, né, que são estudadas ali, através de como o comportamento humano apresenta, né, de como o ser humano recebe informações, e daí são estudadas essas formas do ser humano de aprender a andar, aprender a falar, aprender a respirar, né? Como é que a gente aprende a se comunicar, não só verbalmente, mas de outras formas também. Então, todas essas formas de aprendizagem são analisadas, são estudadas, e aí acabam sendo criadas as metodologias de ensino. Então, nenhum cursinho tem uma metodologia de ensino revolucionária ou que ninguém tem. Então, por muita gente não entender o que é uma metodologia de ensino e como ela funciona, acaba que muitas pessoas são vítimas de vídeos furados de metodologias fajutas de pessoas que tentam, ah, não, aprenda inglês dormindo, aprenda inglês enquanto você não está ouvindo nada, aprenda inglês enquanto você está no meio da rua, num barulho, não ouvindo nada, não assistindo nada, não sabendo nada de inglês e não ouvindo nada de inglês. É impossível você aprender inglês dormindo. Essa é uma das realidades que você precisa enfrentar. Que aprender inglês, sim, é fácil, porém, não é tão fácil que você faça dessa forma, né? Não é tão fácil que você aprenda sem estar acordados, né? Sem estar consciente. Então, é preciso haver, sim, uma certa determinação da parte da pessoa que vai aprender inglês. Então, quando eu fui aprender inglês, eu aprendi dessa forma mais enxuta, né? Eu aprendi realmente eu separando palavra por palavra, eu formulando as minhas próprias frases, eu pesquisando como é que se usava isso, como é que se usava aquilo, desse jeito, do outro. Então foi uma grande Wikipedia que eu fiz na minha cabeça para conseguir aprender inglês, foi conversando com outras pessoas. Então eu já usei muito amigo, inclusive foi uma das coisas que eu deveria ter citado aqui na hora de me apresentar, eu acabei não citando. Eu já usei muito amigo para conversar com gringo, inclusive tive experiências péssimas com isso, mas eu já usei muito, muito amigo para conversar com outras pessoas. Então, eu não cansava de tentar conversar com nativos para que eu conseguisse tanto atingir o nível de conversar bem com eles, entender o que eles estavam falando, como que passar também de uma forma que eles entendessem perfeitamente o que eu estava dizendo. Então, eu realmente tinha essa necessidade de perfeição, de atingir vocabulário. Então, quando eles usavam alguma palavra que eu não tinha hábito, eu perguntava o que era para que eles pudessem me explicar e eu, em inglês mesmo, pegar o significado dessa palavra. Então, foi uma grande Wikipedia que eu fiz na minha cabeça, né? Só que a minha função aqui é justamente facilitar isso para você. Eu não vou, para que você não tenha que pesquisar tudo, pontinho por pontinho, como foi feito, né? Não tenha que pesquisar, fazer esse dossiê da língua inglesa. Você pode aprender em aulas comigo de forma bem dinâmica, que eu garanto para você que você aprende, inclusive em muito menos tempo do que geralmente você vê aí como promessa de cursinho, você em menos você não está conversando comigo, eu tenho certeza. Então, a prova viva de que isso funciona sou eu. Só que fazendo aulas comigo, né, com esse esforço particular, com uma pessoa te direcionando, arrumando o material para você, pode ter certeza que você aprende muito fácil, mas não ao ponto de você aprender dormindo. Então,
justamente por muitas pessoas não entenderem o que é uma metodologia e que necessita de uma metodologia, para qualquer coisa que você for ensinar, é preciso haver metodologia, né, de ensino, elas acabam ou sendo vítimas de é, vídeos como esses, Aprenda Inglês Dormindo, ou de cair no conto do vigário de muito cursinho que só está preocupado de pegar o seu dinheiro mesmo e desaparecer da face da terra. E você que se vire aí para tentar aprender só repetindo good morning, good morning, good morning, good morning por uma semana. Né? Então vai chegar uma hora que você vai aprender, talvez por tanto repetir, não vai ter como não entrar na sua cabeça, mas não é de longe, nem de longe, a melhor metodologia de ensino que existe, e não é exclusiva deles. Então, por muita desinformação, né, muita falta de informação sobre isso, muitas pessoas acabam sendo vítimas ou de um ou de outro. E a coisa fica séria quando envolve o seu dinheiro, porque esses cursos não são nada baratos. Então, eu, enquanto professora, já fui exposta a uma conversa dessa. Imagine quantos alunos não são expostos a essa história de metodologia todos os dias. E eu entendo que parte do grau da culpa, de muita gente se culpar e ser frustrada com aprender inglês. Ah, verbo to be de novo. Ah, não, isso de novo. Ah, que já tentou e nunca aprendeu. Ah, que até hoje não sabe quem é he, quem é she, quem é it. Ah, é porque até hoje não aprendeu inglês. Ah, então tem dificuldade. Ah, então tem bloqueio. Nada dessas coisas existe, mas a gente precisa compreender que parte dessa frustração vem justamente por acreditar em promessas como essas. Né? Então a pessoa vai, gasta ali 5 mil, 6 mil reais do dinheiro dela e não consegue aprender inglês. Então, qual é o incentivo que a pessoa acaba tendo? Qual é o pensamento que a pessoa acaba tendo? O incentivo é nenhum, né? E aí, qual é o pensamento que a pessoa acaba tendo? É que algumas pessoas aprendem inglês e outras não, que para fulano é mais fácil. Então é uma coisa que eu ouvi até na escola. Eu, enquanto estudante, tentando ensinar para alguns dos meus colegas, algumas das minhas colegas, eu acompanhei muito essa defensiva, né, de colegas meus e colegas minhas falando que, ah, não, mas para você é mais fácil. Ah, não, mas você já sabe. Né? Ah, para você é fácil, como se eu já tivesse nascido sabendo falar inglês, sendo que ninguém nasce sabendo falar, né? Então, para eles eu já era, já nasci no meu Portanglish, aqui ou no meu English, né? Naturalmente e ponto final. E uma das crenças que vocês precisam colocar na cabeça de vocês é que ninguém nasce predestinado a falar língua nenhuma. Tá claro que existe toda uma predestinação de onde você vai nascer, que quem escolhe é Deus, onde é que cada um vai nascer, mas o seu organismo não nasce predestinado a saber língua nenhuma. Tanto é que crianças que têm pais americanos, mães brasileiras, ou pais brasileiros e mães americanas, elas crescem falando os dois idiomas. Se ela tem três pessoas que falam uma cada um idioma diferente em casa, ela vai aprender os três idiomas. Isso de maneira muito natural, que inclusive eu vou acabar tocando daqui a pouco nesse assunto para explicar a metodologia que eu uso. É por isso que eu acabo sempre usando isso como exemplo. Mas ninguém nasce predestinado a aprender língua nenhuma. Então não é porque você nasceu no Brasil, em Chique Chique, Bahia, que você não consegue aprender inglês. Não é que o seu primo, a sua prima que fala inglês fluentemente é mais sortudo do que você, nasceu com mais aptidão cerebral do que você para aprender inglês. É só que ela teve acesso a uma metodologia, a um professor um pouco melhor, né, do que não diminuindo o trabalho de nenhum professor, de nenhuma professora de inglês, obviamente não, mas a gente sabe que a escassez de professores nas escolas públicas e particulares é um problema sério, né? E acaba sendo substituído por livros nada didáticos e mais nada, né? Então, sempre teve essa questão com professores, e é uma coisa que depois eu posso até acabar fazendo um vídeo aqui sobre para explicar por que que isso acontece também. Mas o ponto aqui realmente é que talvez essa pessoa só teve mais acesso do que você, ou um acesso melhor para ela, do que você que não teve um incentivo, talvez não teve nenhum professor. Então, muitas vezes acaba sendo por conta disso. Então, não é que ninguém seja mais inteligente do que você. Não é que você não consiga aprender inglês. Então, às vezes, a pessoa gastou ali já 10 mil reais do dinheiro dela para aprender inglês, já deu tudo de si, já gastou, deu sangue ali para aprender inglês e não conseguiu até hoje. E aí ela para e pensa que o problema é com ela, que ela então é que não sabe, que ela já se esforçou, que ela já tentou, que ela já deu dinheiro, que ela já deu tempo, que ela já se deslocou da casa dela para o curso por 1 ano, 5 anos, e ela não conseguiu aprender inglês até hoje.
Então, o que é que ela acaba pensando? Que o problema é ela, porque todos os colegas dela, tem colega dela que aprende, tem colega que não, então quem não aprende é burro e quem aprende é inteligente. Sendo que a vida não é assim. Qualquer pessoa consegue aprender qualquer coisa. Quando não tiver algum problema ali que realmente seja atestado por médico, qualquer pessoa consegue aprender qualquer coisa. Então, se você tem vontade de aprender coreano, você consegue. Você consegue, é só encontrar a metodologia certa, o professor certo, ou o jeito certo de aprender, que você vai aprender. Agora, você não vai aprender realmente se você ficar só se fechando e desistindo, porque você teve contato com uma escola, com um professor e não deu certo. Até porque a gente sabe que se você depende muito da escola, a escola muitas vezes nem professor de inglês tem. Então, muitas vezes a pessoa que vai te ensinar inglês é um professor de geografia, é um professor de história, é um professor de português, é um professor de matemática. E nada contra se a pessoa conseguir te ensinar inglês, mas que na maioria das vezes a pessoa só passa aquilo ali do livro mesmo e pronto. Né? O que acaba não te dando o tempo, né? Porque as aulas de inglês são o quê? 40, 45 minutos, 50 minutos por semana. Então, acaba não te dando o tempo, o incentivo e a metodologia que você precisa para aprender inglês. Então, metodologia de ensino é uma coisa muito importante, né, da gente analisar sempre, mas que uma das coisas mais importantes ainda de você analisar é se aquela metodologia é para você ou não. E aí, se não for, você pula para a próxima. Então, metodologia de ensino não é criada por nenhum cursinho. Esqueçam essas metodologias revolucionárias que só aquele curso tem. Se você não está conseguindo aprender, pula para o próximo. Arruma um professor particular que vai fazer aulas só para você, que vai acompanhar o seu caso, ou então procure turmas menores de inglês na internet, procure outras formas de aprender inglês, mas não se culpe por isso, principalmente. Então, metodologia de ensino é uma coisa que é estudada por linguistas, por estudiosos ali por meio dos séculos, para conseguir entender como é que o ser humano se comporta para aprender. E daí acabam sendo criadas as metodologias.